Gente, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês. A gente, quando fala assim para pastores, sempre tem aquele sentimento, né, de ser um leão na cova dos Daniéis, né? Mas Deus é bom. Bom, sabe quando você já está com uma mensagem pronta? E quando você acorda, você percebe que você tem que falar outra coisa. Hoje, no meu tempo de manhã, quando eu estava tendo meu tempo com Deus, eu entendi claramente, né, que eu precisava de ministrar uma outra coisa para vocês. De certa forma, não é uma mensagem assim muito convencional, mas foi muito bom essa primeira palavra aqui, não é? Me encorajou muito. Uma das definições de fé é isso, é você agir à altura daquilo que você acredita, né? Mas curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. As nossas expectativas, Senhor, não estão em homem nenhum, mas elas estão em Ti, o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor, nesses dias, continue adestrando os nossos dedos para a peleja, as nossas mãos para a guerra, colocando nas nossas gargantas os altos louvores a Deus. Que o Senhor possa nos dar profundamente todo o discernimento que nós precisamos para combater não o mal, mas o bom combate da fé nesses dias, que são dias tão difíceis, dias trabalhosos, mas que realmente, como sempre acontece no seu reino, que a suficiência da sua graça prevaleça em cada uma das nossas vidas e ministérios. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família, cada igreja aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre essa guerra cultural que nós estamos enfrentando. É interessante porque, talvez aí há uns 8, 10 anos atrás, uma equipe de comunicação que assessorava a liderança nacional da Jocum fez uma pesquisa assim muito profunda, muito bem feita, acerca do perfil das pessoas que participavam da nossa organização. E como a Jocum realmente é não apenas uma organização internacional, mas essencialmente interdenominacional, nós acabamos tendo assim um retrato esse perfil, não é, da igreja. Uma das conclusões, inclusive estudamos os resultados dessa pesquisa por muito tempo, mas uma das conclusões, uma das constatações que nós chegamos é que nós temos uma mentalidade marxista, um coração animista e temos uma fé evangélica, né? Nós somos esse bicho aí. Bom, pelo menos a fé é evangélica. Mas desde então eu comecei a perceber como que a nossa fé, a nossa espiritualidade pode estar sujeita à contaminação. É interessante, o próprio Deus, naquela geração de Isaías, ele fala isso, assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim os meus pensamentos são mais elevados que os vossos, os meus caminhos são mais elevados do que os vossos. Então eu comecei a perceber como que, apesar da maneira como a gente expressa a nossa espiritualidade, mas como que a nossa forma de pensar pode estar contaminada, distante, equivocada. E
Isso, então, nos arremete, inclusive, por uma das principais perspectivas bíblicas, que é exatamente esse conceito, o conceito da cosmovisão, não é? A importância da epistemologia. A epistemologia é essa ciência, ou o estudo das lentes que nós usamos para interpretar a nossa realidade. E o delicado aí é que nós, apesar de enxergarmos através da nossa cosmovisão, nós não enxergamos a nossa cosmovisão. Você não consegue enxergar aquelas lentes que estão dentro do seu sistema óptico, nós enxergamos através delas. Então é impressionante como realmente isso pode comprometer muitas coisas. Eu tenho trabalhado, assim, uma das minhas ênfases no ministério, é o ministério do aconselhamento, onde a gente interage aí com os bastidores da vida de muitas pessoas. Então você acaba tendo realmente, assim, um conhecimento muito íntimo na verdade, daquilo que está acontecendo. Seja numa perspectiva microsocial, não é? Mas você vai lidando tanto com o microsocial, que daqui a pouco você começa a ter uma perspectiva também muito clara do macrosocial. Então, quando a gente fala, né, a questão do animismo, que é muito infiltrado na nossa cultura evangélica, não é sobre isso que eu quero falar, mas é sobre essa constatação de uma mentalidade marxista. Na verdade, foi isso o que até me levou a mudar a mensagem aqui hoje, porque eu sempre, quando eu estou em dúvida sobre que mensagem ministrar, eu procuro assim pensar muito no momento que nós estamos vivendo. Aliás, é uma coisa que, de certa forma, eu sempre procuro praticar intencionalmente. Senhor, qual é o momento? Qual é o kairós? Qual é a palavra para esse tempo? Qual é a oração para esse tempo? Qual é o discernimento que nós temos que fazer para esses dias? Então, é interessante como muitas vezes o discernimento do momento espiritual realmente precisa de prevalecer. A Bíblia fala que para todo propósito há um tempo, há um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Eu procuro sempre estar bem conectado nesse sentido. E eu penso que isso realmente tem uma urgência muito grande, não é? É interessante quando a gente pensa nessa guerra cultural e dela vai depender o destino da próxima geração. Eu custei a acordar um pouco para isso, porque, de repente, o que, na verdade, começou no formato do que a gente conhece hoje como marxismo cultural, isso hoje está muito travestido de humanismo. Então, a gente sempre lidava com essa questão do humanismo, inclusive entendendo que essa é, por incrível que pareça, a ideologia que mais cresceu, não é? Humanismo é a ideologia que mais tem crescido, principalmente no mundo ocidental. Mas quando a gente vai percebendo, na verdade, as origens estão lá atrás, e tudo isso, na verdade, então está explodindo numa guerra que é totalmente aberta, já não é mais uma coisa assim oculta, não é? Mas é uma coisa explícita, não é mais o ocultismo, é literalmente o explicitismo, e é impressionante como, na verdade, esse inimigo, ele tem guerreado no campo ideológico, porque quando você fala em comunismo, a gente tende a pensar muito, inclusive em uso de armas, força, porque talvez foi a ideologia, o regime que mais assassinou pessoas na história da humanidade. Mas, na verdade, o que a gente observa é que essa batalha hoje é totalmente no campo ideológico.
você pode prever o comportamento de uma pessoa ou grupo pela sua ideologia, não é? O nosso sistema de crenças são como raízes que determinam a espécie da árvore, o tipo do fruto, não é? E realmente isso é muito chave. Você quer realmente prever como vai ser o futuro ou a tendência comportamental, é você realmente discernir o sistema de crenças, a cosmovisão. E obviamente nós temos esse grande desafio que é discipular a nossa geração. Se tem um cara que acredita na igreja, esse cara sou eu, não é? Rapaz, eu tenho uma fé na igreja. Eu não sei se é porque a gente vai em tanto lugar e a gente vê tanta coisa linda que Deus está fazendo, mas independentemente de qualquer coisa, a igreja é vencedora, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Mas quando nós olhamos para a nossa geração, gente, a nossa nação literalmente sangra, a família sangra. Nós temos perdido realmente muita gente nessa guerra cultural, não é? Então, só passo o próximo. Eu vou tentar ser assim bem objetivo, né? Porque esse assunto realmente é muito amplo. Mas aqui está mais ou menos o mapa do que eu quero falar com você, né? De forma bem objetiva, essa guerra entre a cultura judaico-cristã e o que se conhece hoje aí como sendo o marxismo cultural. Depois, se vocês quiserem ter acesso a esse PowerPoint, pode pegar, não é? Tudo é nosso, nós somos de Cristo e Cristo de Deus, né? Está na roda. Então, bem rapidamente ali, não é? Nós vamos ver 9 discernimentos. As leis absolutas, o relativismo moral. Segundo ponto, a base da sociedade e a família, na cultura judaico-cristã. No marxismo cultural, o Estado em detrimento da família. Terceiro ponto, ideologia do sexo versus ideologia de gênero, mentalidade da abundância versus cultura do desincentivo, cooperação entre classes versus luta de classes, desenvolvimento comunitário versus assistencialismo, livre comércio versus burocratização, liberdade com responsabilidade versus o coitadismo, né, a cultura da impunidade, e, por fim, autoridades concentrada no povo, autoridade concentrada no governo. Então vamos caminhar um pouco nisso aí, tá? O primeiro ponto, a gente vê esse contraste entre a cultura judaico-cristã e o marxismo cultural, leis absolutas versus esse relativismo moral, não é? Pode passar o outro. As leis, quando a gente tem essa perspectiva da cultura judaico-cristã, você vai perceber que esse mundo não é o resultado de um acaso, não é? Muito pelo contrário, existe um Deus com uma mente infinitamente inteligente que criou todas as coisas e sustenta todas elas pela força do seu poder. Nós temos um mundo que em todas as suas dimensões são governados por leis, por princípios. E Jesus fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, não é? Inclusive, aqui reside o verdadeiro conceito de hegemonia. Essa palavra hegemonia, que a gente usa em muitos contextos, na verdade, o contexto original dela é é o conhecimento do conjunto de leis que governam o mundo moral. As leis que governam o mundo moral.
E é interessante, como a gente até fala aqui, quando você conhece essas leis que governam o mundo moral, o futuro torna-se previsível. Quando você estuda na Bíblia sobre ministério profético, a essência do ministério profético, veja bem, não é que o futuro já existe, você está vendo o futuro, não é isso. Quando você conhece as regras do jogo, quando você conhece as leis espirituais, morais, que governam esse universo pela atitude, pelas escolhas que uma pessoa está fazendo aqui e agora, o futuro dela é previsível. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. A soberba precede a destruição. Eu não vou ficar surpreendido de uma pessoa que pratica arrogância ser destruída, porque isso é previsível. Então nós temos na cultura judaico-cristã, nós temos essas leis que são absolutas, não é? A vida é sagrada. Uma das coisas que a gente encontra nas Escrituras e na cultura judaico-cristã é isso: a vida é sagrada, não é? Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque você sempre vai ver esse imperativo na cultura judaico-cristã, por causa dessa verdade. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. A sua vida, a minha vida, a vida de qualquer pessoa é sagrada, precisa ser defendida. Agora, no marxismo cultural, o que nós temos é esse relativismo moral, não é? É o que se conhece filosoficamente aí como humanismo ateístico, ou seja, não existe Deus, não existe certo e errado, não existe pecado, não existe julgamento final. Na verdade, o Estado é Deus. O Estado é Deus. Eu já tive várias vezes na Rússia. Uma das vezes que estávamos ali na Praça Vermelha em Moscou, é muito curioso, porque ali tem o famoso mausoléu de Lenin. Então é um lugar, de certa forma, aberto para visita. E nesse dia fomos lá visitar esse mausoléu de Lenin. E é impressionante o clima religioso que tem naquele ambiente. Quando nós entramos ali, eu estava com um pastor, eu fui comentar alguma coisa com ele, de repente, então havia o lugar ali todo policiado, alguém já mandou a gente calar a boca, aquela coisa assim, e está lá o cadáver de Lenin embalsamado. Ali eu comecei a entender uma coisa, que aquele comunismo é uma religião. Eu lembro, um dos pastores na Rússia, ele até fez um comentário assim, ele falou: olha, o comunismo, na verdade, ele só vai acabar quando eles enterrarem aquele defunto. E ali eu comecei a entender isso como, na verdade, assim, é a deificação do Estado. O que é pecado? É perder a eleição. Então, no marxismo cultural, nesse relativismo moral, nessa permissividade, talvez essa seja uma das principais modalidades de perseguição. Lógico, nada tão terrível como uma perseguição política, mas quando você pensa na permissividade moral, essa coisa que não tem mais pecado, as pessoas já não chamam mais o pecado de pecado, elas chamam assim, de fraqueza. Ah, pastor, tem uma fraqueza. Eu vejo uma mulher, rapaz, eu caio com ela, porque, puxa vida, eu tenho uma fraqueza. Não é? Aí vem toda essa permissividade. Então, no relativismo moral, nós somos um produto da evolução, é essa antilógica do evolucionismo. É a lei do mais forte. Qual que é o problema de você pegar a lei do mais forte pela lei do mais forte? A desvalorização da vida. Aborto, eutanásia, o infanticídio
indígena, tantas coisas assim. Essa cultura do politicamente correto, as mentiras convenientes, como diz aí, politicamente correto, ou seja, para implantar uma ideia, basta estabelecer que a opinião contrária é um preconceito, não é? A Bíblia fala, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe em que tropeça. O segundo ponto, aí o segundo discernimento que eu quero te dar, é entre família e Estado, não é? Inclusive essa é a capa de um dos livros aí do Engels, não é? A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Então, veja bem, na cultura judaico-cristã, a base da sociedade é a família. Essa é a base. Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem que a bênção de Deus, o sucesso de uma sociedade está associado, não é ao indivíduo, é a família. A funcionalidade da família. Qualquer sociólogo, gente que tenha a cabeça no lugar, que não seja petista, sabe disso. Qualquer sociólogo sabe disso. Os países mais prósperos são aqueles que preservam a cultura de casamento e família. Então, a família protege o indivíduo, garante a sua formação. É esse princípio. Quando a gente vê na Bíblia, você vai ver que Deus não é só o Deus do indivíduo. Aliás, Deus se relaciona muito mais conosco numa perspectiva coletiva do que individual. Raramente nas Escrituras você vê uma profecia para o indivíduo. Deus trata cidades, nações, como se fosse um indivíduo, inclusive. Então, ele se relaciona conosco numa dinâmica geracional, dinástica. A casa de Jacó, o povo de Israel. Deus falou para um homem, farei de ti pai de muitas nações. Quando a gente estuda muitas histórias bíblicas, por exemplo, você pode observar que as maiores tragédias da humanidade começaram aonde? Na destruição de uma família. Por que nós temos essa guerra do terror entre os povos islâmicos e a sociedade judaico-cristã? Onde que isso começou? No divórcio de Abraão. Aliás, no casamento de Abraão com o Egito. Sarai foi para a cama de Faraó, Agar, a egípcia, foi para a cama de Abraão. Isso redundou num divórcio, num repúdio. Os descendentes de Ismael serão como jumentos bravos, habitarão defronte das tendas de Isaque, haverá contenda entre eles para sempre. Veja bem, o que nós temos hoje é essa versão de um repúdio, de um divórcio, que ao longo das gerações se transformou nessa guerra toda. Quando você estuda sobre a descendência de Ló, a descendência de Esaú, povos que foram literalmente destruídos. Onde que a coisa começou? Sempre na família. Agora veja bem, no marxismo cultural nós temos o Estado em detrimento da família. Marx falava assim, o Estado é mais importante que a família. Vigilância ideológica dentro da família. Eu vi isso de perto, não é? Conversando com famílias na Rússia, famílias na Polônia. É impressionante como você vê isso. Sabe aquele ditado que fala assim, que as paredes têm ouvidos? Rapaz, o contexto disso é exatamente o marxismo. Esse patrulhamento ideológico dentro da família, porque o importante não é a família, o importante é o Estado, é o endeusamento do Estado, família e propriedade nas mãos do Estado. Eu não sei se você já estudou um pouco, pelo menos leu alguma coisa do Herbert Marcuse, esse guru marxista da contracultura nos anos 60. Rapaz, mas foi o cara que pegou toda essa
esse desenvolvimento da cultura marxista e transformou isso numa das coisas mais destrutivas possível. Porque o alvo dele, na verdade, não era tanto promover o marxismo, mas o alvo dele era destruir as bases da cultura judaico-cristã. O que nós podemos fazer para destruir a igreja? O que nós podemos fazer para construir uma cultura anticristã? Então ele descobriu: não faça guerra, faça amor. Uma cultura anti-aliança, anti-compromisso, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, não é? Então ele, na verdade, estava propondo exatamente uma ideia totalmente permissiva. O Gramsci, que é também um dos filósofos fundamentais na construção dessa cultura, o que ele fala? A família oprime o indivíduo, impede a sua felicidade. A família te reprime, a família te limita. Inclusive desses pensamentos é que veio o feminismo, não é? Essa revolução feminista, porque ele dizia: olha, a família reprime a mulher. Não é? Então, ele pregava abertamente. Lógico, eu penso, é até importante, de certa forma, a independência financeira da mulher, mas a ênfase maior estava na independência sexual. Então, você tem que ser livre, não é? Você lembra quando aqueles 50 milhões de americanos voltam da Segunda Guerra Mundial para o seu país? Eles agora se deparam com uma outra mulher sexualmente livre. Qual foi o resultado disso? A geração dos baby boomers, o boom dos bebês, aquelas crianças que nasceram de 46 a 64, os filhos da morte do casamento, os filhos da libertinagem sexual da mulher, que foram os protagonistas nos anos 60, de toda aquela imoralidade que culminou em Woodstock, a cultura do divórcio. Por trás disso, o que eu quero que você entenda é que essas pessoas são intencionais. Elas querem realmente, elas estão fazendo de tudo, elas estão militando nesse sentido, não é? Terceiro discernimento é a ideologia do sexo versus a ideologia do gênero. Veja bem como essas mentes vão produzindo estratégias nessa. É uma guerra realmente, não é? Então, quando a gente olha para a cultura judaico-cristã, nós temos aí a ideologia do sexo, lógico. A sexualidade é o principal pilar da identidade humana. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, macho e fêmea é criação. Isso é criação. Obviamente, essa é a primeira pergunta na vida de qualquer indivíduo. A primeira pergunta, a base da identidade, inclusive, não é qual é o nome, mas é qual é o sexo. Qualquer coisa diferente disso é disfuncional, é conflitivo. Quando a gente olha hoje todos esses problemas no campo da sexualidade, puxa vida, a gente tem que lidar diretamente com isso, mas é importante você entender algo, na verdade, porque quando você vê, por exemplo, uma criança que na mais tenra infância começa a sofrer disso, essa latência, uma tendência homossexual, você já vê todos os trejeitos da homossexualidade. Os alarmes espirituais estão soando, gente. O que a gente percebe é que há muitas gerações já veio uma desfuncionalização moral no sistema familiar. Você pode olhar, quando você compara, por exemplo, homossexualidade e adultério na Bíblia, qual que a Bíblia dá mais ênfase? Quase nenhuma para a homossexualidade, muita ênfase para o adultério. Existem capítulos inteiros das Escrituras mostrando realmente o perigo do adultério.
Na verdade, a tendência homossexual, gente, só é a pontinha do iceberg. É a consequência da consequência da consequência de uma cultura de infidelidade, de adultério, de violação de aliança. O que a Bíblia fala em Isaías 57:3, a semente adulterina. As implicações espirituais sobre uma geração que tem recebido esse fútil legado do adultério. Inclusive, é muito importante você entender essa diferença entre prática homossexual e tendência. A prática homossexual, lógico, ela é uma escolha, porque se a pessoa está praticando, está exercitando a sua escolha nessa direção. Mas a tendência homossexual, que na grande maioria dos casos lateja na mais tenra infância, comum a gente ver crianças com 5, 6, 7 aninhos, com todos os trejeitos homossexuais. Então você percebe que tem uma infiltração muito maligna, muito disfuncional espiritualmente, nessa linhagem, nesse sistema familiar. Tem uma complicação muito grande. A ideologia do sexo, macho e fêmea, não tem confusão. Agora, no marxismo cultural, o que nós vamos ver? A ideologia do gênero, o hedonismo, é essa cultura do não sofrimento. Então, a ideologia do gênero fundamenta-se não na diversidade, mas na disfunção sexual. Não é sexo, macho e fêmea, é LGBT, inclusive agora temos o P de pedofilia. Não, é verdade. Eu não sei se você entende, mas isso é muito estratégico. São ideologias totalmente diferentes. Não é? A Bíblia fala em sexo, não é gênero. Porque gênero, você pode inventar o que você quiser. Então, é imposto que a sociedade aceite e aprove estes comportamentos. É o preconceito, em nome do preconceito. Tudo bem, nós temos que respeitar, amar as pessoas, não é? Aceitação é uma coisa, aprovação é outra. A gente aceita as pessoas porque, inerentemente, todas elas são imagem e semelhança de Deus. Agora, aprovar um comportamento, não. E honestamente, todas essas pessoas que têm sido disfuncionalizadas na sua sexualidade precisam de ser profundamente amadas. Porque talvez, espiritualmente, a maior prisão delas é a rejeição. Elas precisam de ser profundamente amadas, mas também corajosamente amadas. Não é? A gente, com todo o amor, nós precisamos de desaprovar esses comportamentos, porque ninguém vai ser feliz assim. Existe uma conspiração do mundo invisível contra essas práticas, não é só da homossexualidade, mas de toda perversão sexual, especialmente adultério. São práticas que a Bíblia deixa claro, vão encurtar a sua vida, você vai apressar a sua morte, sob todos os sentidos. A diversidade sexual é ideologicamente natural, é o que eles pregam. Mas, quando você traz isso para o campo da ciência, ela é contraditória. Eu não sei se você já percebeu como que hoje esses movimentos que militam nessa direção, eles recusam totalmente o parecer científico. Porque biologicamente, não existe, é macho e fêmea. Não é? A quarta coisa aqui, o quarto discernimento, mentalidade da abundância e mentalidade da escassez. Na cultura judaico-cristã, essa mentalidade da abundância, obviamente, Deus tem muito para todos, os recursos são inesgotáveis. É impressionante, né, quando Jesus conta aquela
a parábola do bom samaritano, eu gosto daquilo, né? Eu tenho até um estudo ali sobre aquela semente que caiu em boa terra, porque a Bíblia fala essa parábola em Mateus, Marcos e Lucas. Então, o que caiu, a semente que caiu em boa terra nas três perspectivas desses evangelistas? Mateus fala, aqui caiu em boa terra são aqueles que ouvem e compreendem, e produzem fruto, a 100, 60, 30 por um. Marcos fala, o que caiu em boa terra são os que ouvem e recebem, e produz a 30, 60 e 100 por um. Lucas fala, a semente que caiu em boa terra são aqueles que ouvem e conservam, e produzem fruto com perseverança. Mas o aspecto aqui é exatamente esse, é o resultado de você ouvir e obedecer a palavra de Deus, o impacto em termos de abundância, porque numa razão simples, o que é 30 por 1? 3.000%, 60 por 1, 6.000%, 100 por 1, 10.000%. Alguém conhece o investimento que dá isso? Lucas já não tem nem mais percentual, vão produzir com perseverança. Deus tem muito para todos. Ele é um Deus de abundância. E obviamente qualquer um pode crescer, como pode tornar-se escravo. Isso depende muito da nossa responsabilidade, não é? Se você vê, o conceito da escravidão é profundamente presente nas Escrituras. Inclusive tinha até leis para ajudar essa pessoa. Na cultura hebraica o cara só podia ser escravo 6 anos, no 7º. Quer dizer, eram 6 anos para ele poder aprender a ter responsabilidade, amadurecer, não é? Se recuperar na vida. Depois ele tinha que ser despedido em liberdade. Mas qualquer um pode crescer, como perder tudo. Ao que tem, será dado, terá em abundância. Ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lógico, não é? É muito importante essa advertência para os ricos. Você lembra o famoso perigo daquela prosperidade louca? O cara que prosperou tanto, que falou assim, Senhor, né, agora vou fazer celeiros maiores, não é? Alma, regala-te, descansa, aproveita, e de repente vem um veredito dos céus, louco! Hoje pedirão a tua alma. Tudo que você ajuntou, para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas quando a gente pensa nessa mentalidade da abundância, isso tem muito a ver com responsabilidade financeira, administrativa, tem muito a ver com o discernimento da sua identidade vocacional, criatividade, inovação, diligência. Eu sempre digo, gente, qual que é uma das grandes chaves da vida? Primeira coisa é você ter um discernimento profundo da sua identidade vocacional. Não é o que você faz, é quem você é ministerialmente. Não é uma coisa de fazer, uma questão de ser. Você foi desenhado para aquilo. Eu não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. Existem dons, existe um plano, aquelas boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. E nós precisamos de um encontro com isso. Quando você tem um discernimento profundo da sua identidade vocacional, e você discerne qual brecha da sua geração você tem que fechar. Qual é a brecha? Busquei alguém que estivesse na brecha. Quando você sinergiza a sua identidade vocacional com a brecha, o discernimento da brecha da geração que você tem que fechar, você vai ser relevante. Quais são as brechas da nossa geração? Isso é a mentalidade da abundância. No marxismo, a gente tem a mentalidade da escassez. O governo controla o resultado do seu trabalho. É a cultura do desincentivo. Então não importa se você é um bom ou um mau profissional, vamos ratear tudo entre todos. Então você começa o quê? A premiar a preguiça.
Porque se você ser um bom profissional, um péssimo profissional, você vai ter o mesmo ganho, o mesmo resultado. Gente, nada mais injusto do que tratar pessoas diferentes de maneira igual. Isso não é equidade, e muito menos bíblico. Jesus não foi um marxista, muito pelo contrário, não é? Como nós falamos, ao que tem será dado, ao que não tem, até o que tem será tirado. Lá na parábola dos talentos, é Jesus falando sobre gente que enterra o talento, que vai para um lugar de trevas exteriores. Muitas vezes, gente, nós é que colocamos a nossa cama no inferno, com a nossa irresponsabilidade. Então, no marxismo, o seu nível financeiro não vem pelo seu empenho, vem pelo governo. Ou seja, vale a pena depender do governo. Nós não podemos premiar o comodismo. A mentalidade da escassez. Próximo discernimento é a cooperação entre classes e a luta de classes. Veja bem, na cultura judaico-cristã, nós temos muito essa dinâmica. É difícil a gente resumir essas coisas em poucas palavras, não é? Mas a gente percebe muito isso, essa dinâmica entre o investidor, o empreendedor e o trabalhador, não é? E de certa forma você pode enxergar isso até como uma escada, não é? Veja bem, a essência do que eu quero dizer, não é? É que na cultura judaico-cristã, os ricos, as pessoas que venceram mais, superaram mais, eles precisam ser encarados como os elevadores sociais. É o elevador social. Inclusive, em alguns modelos, até socialistas mais avançados, como na França, o rico é visto como o quê? Um elevador social. Não é? Então, vamos dizer, se não fosse pelas possibilidades que uma pessoa mais rica, as oportunidades que ela cria, dificilmente os pobres iriam subir de vida. Eu não sei quantos já viram aquele gráfico, né, conhecido como taco de golfe, que tem como divisor de águas a Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial, gente, o nível de vida, não é, assim, de qualidade de vida, financeiramente, em vários aspectos, era super baixo. Chega na Revolução Industrial, ele faz assim, ó. Ele levanta. Então, como é que acontece? Nós temos lá na base, nós temos uma gráfica, só te dando um exemplo. É um rapaz que trabalha na parte de assistência técnica, né, eletrônica, com as máquinas. Esse cara trabalhava numa empresa, o dono da empresa, conheço, amigo meu, cara também muito bem de vida, muito rico. E esse rapaz, um engenheiro novo, não é? Mas pensa num cara esforçado, trabalhador, que está sempre aprendendo, crescendo, que, puxa vida, o cara prestativo. Então, é lógico, ele trabalhou lá um tempo, depois ele acabou saindo dessa empresa e já abriu a dele. E hoje a gente vê que esse cara que antes era, assim, financeiramente falando, estava lá embaixo. Eu acho que hoje ele está até mais rico do que o dono daquela empresa que ele trabalhou. Se não fosse pelo sucesso do patrão dele, ele não teria chegado no sucesso que ele chegou nunca. Então, como é que a coisa funciona? Não é? Essa sequência. Quando você trabalha num lugar, e se você faz o que você gosta, lógico, você está ali servindo, você está ali como um empregado, mas de repente você vai ganhando uma perspectiva empreendedora. E daqui a pouco, não é? As oportunidades de investimento vão surgir e você vai galgar lugares que você jamais tinha chegado antes. Então o rico é a solução para o pobre, de certa forma. A base do conceito bíblico de riqueza é isso, generosidade.
No literal, generosidade significa você ter bons olhos. Quem que é o generoso? É aquela pessoa que se alegra com a prosperidade alheia. Eu tenho lá alguns funcionários, tem um funcionário meu, não é? Cara muito trabalhador, pensa num cara, e ele mesmo fora de horário, ele está fazendo as coisas. Eu falei, olha, se você quiser pegar alguns bicos aí, você pode pegar. E o cara, assim, está dando tão certo, que aí eu vi que ele ficou assim com um certo receio, né? Falou, puxa vida, né? Que ele já estava comprando as ferramentas dele, os negócios dele, ele já estava com medo assim, né? Deu até mandar ele embora por causa disso. Eu falei, não, cara, eu quero o seu sucesso. O seu sucesso é a minha alegria, não é? Esse é o coração. Agora, na luta de classes, o rico é a desgraça do pobre. O governo é um nivelador social. Destruindo os ricos, o que vai acontecer? Os pobres ficam ainda mais desamparados. Cuba, Venezuela. Outro dia eu estava lá em Miami, um amigo meu, Ricardo Robortello, a gente andando lá por Miami, ele falou, Corte, aqui esse bairro aqui, ó, são só os venezuelanos. A elite de Venezuela que fazia, que sustentava a economia da nação, foi toda para lá. Aí a classe média vai para o Chile, Colômbia, e a classe baixa agora corre para o Brasil, atravessa a fronteira a pé. Mas é o que está acontecendo. Então, veja bem, gente, governo não gera riqueza, só gasta. Quando o governo elimina os ricos, quem vai ocupar o lugar dos ricos? Ele! Ele que é o lugar dos ricos. Então, destruir os ricos é você matar a galinha dos ovos de ouro, a sustentabilidade. Quanto mais gente rica você tem numa sociedade, mais possibilidade o pobre tem de subir de vida. Deus tem muito para todos, funciona assim. Quem é a desgraça do povo? É a corrupção, o corrupto. O corrupto é que é a desgraça do pobre, seja ele político, seja ele empresário, seja ele banqueiro, ou seja ele pobre. Corrupção. Destruir os ricos é um suicídio econômico. Sexto discernimento, vamos lá, rapidinho. Desenvolvimento social e assistencialismo eleitoreiro. Gente, principalmente na Jocum, como o Jocum está presente em mais de 170 países, e a gente trabalha com muita gente pobre, muita gente necessitada, não é? Você vai aprendendo muita coisa. E normalmente, como igreja, qual que é a nossa tendência? É uma tendência muito assistencialista, você já percebeu? Agora, talvez em Jocum, por tantas, vamos dizer assim, tantas quebradas de cara, nós entendemos, puxa vida, o que nós precisamos? Desenvolvimento comunitário. Inclusive, nós temos uma escola na Jocum, só desenvolvimento comunitário. Desenvolvimento comunitário, a pessoa que você está ajudando, ela tem que ser responsabilizada, ela tem que ser parte da solução que você está propondo, ela tem que abraçar o desafio. Então a gente vê aí honestidade e respeito como base de um povo forte, não é? A popularizar a educação, treinar as pessoas. Então, desenvolvimento social. Agora, quando você olha para o assistencialismo, que é muito praticado no marxismo, e aqui que a gente começa a discernir, gente, como que o marxismo entrou, não foi só nas universidades, não foi só na mídia, mas foi principalmente aonde? Na igreja. Essa cultura assistencialista que nós temos. O que ocorre, gente? O assistencialismo é uma medida, assim, para situações de calamidade, não é? Situações extremas. Então, o assistencialismo demorado, ele gera um problema.
Quando você começa só a fazer assistencialismo, você não está fortalecendo o pobre, você está fortalecendo a pobreza. Você vicia as pessoas na miséria. Eu já fui em muitos países assim. A pessoa te vê como estrangeiro, ela já criou uma obrigação que você tem que dar alguma coisa para ela. Ela está viciada na miséria. É bolsa para aquilo, é bolsa para aquilo outro. Lógico, tem situações que nós vamos ter que prestar assistência. Tem. Mas nós não podemos demorar no assistencialismo. Senão você vai ter um efeito contrário àquilo que você pretende. Então é essa transferência de responsabilidade do povo para o governo. Você vê um povo totalmente passivo. Assistencialismo só é viável de curto prazo, em situações inusitadas, né? Como nós falamos. Um outro discernimento, sétimo ponto aí, livre comércio e a burocratização. Veja bem, na cultura judaico-cristã, como é importante limitar o governo. Liderança, gente, precisa de ser facilitadora, não é para controlar. Na Jocum a gente tem tido uma mudança assim muito radical na maneira como a gente funciona. Uma das coisas que, umas reuniões aí para trás, Deus falou a nível global com a liderança da Jocum, foi isso, né? Tronos, uma visão de trono ou plataforma. Por que vocês querem ser? Uma estrutura de trono? Uma estrutura de controle, uma estrutura verticalizada, ou uma estrutura horizontal, que serve, que lança, que projeta, que emancipa, treina e emancipa a próxima geração. Então, é muito importante a gente ter um governo limitado, que sabe investir. Quando a gente pensa em termos de economia, gente, não é difícil. Puxa vida, hoje as informações estão tão popularizadas, não é difícil a gente ver o que dá certo e o que dá errado. Então, essa desburocratização das relações comerciais, empregatícias, tributárias, não é? Eu não sei se você já assistiu algum documentário sobre Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, não é? É fácil a gente ver o que dá certo. Estado pequeno com governo enxuto. É um corrupcida natural. O que a gente observa hoje, que é a grande luta aqui no Brasil, não é? Gente, essas estatais, vamos dizer, eu comparo isso com uma boca de crack. Você já viu o papo do viciado? Ah, eu largo a hora que eu quero e tal. Mas depois que o cara provou daquilo ali, rapaz, ele chega no governo, ele vai querer aquilo, ele vai gastar o dinheiro no vício dele, porque corrupção vicia. No nosso caso, aqui está claro, o governo não consegue mais gerenciar as estatais. Você não consegue mais moralizar essa coisa. Então fica se batendo com leis antiquadas, corrupção, uma ênfase maior em um regime de fiscalização do que de produção. No marxismo, é o quê? Qual que é a ideologia? Como o Estado é Deus, então é um Estado balofo, burocrático, excesso de regulamentação. Quanto maior o Estado, menos dinheiro sobra para o governo desempenhar os seus papéis para com o povo. Aumento de impostos. O governo começa a atrapalhar o mercado. O que a gente tem hoje? Uma concorrência desleal. Não é? Quem, por exemplo, vai muito na América, você vê isso claramente. Não é? A hora que a gente vê o nosso sistema tributário, com todo respeito, gente, é legal, o sistema tributário é legal, mas é imoral. Não é? Imposto sobre o produto, você chega no Estado, mas por que é tão barato? Aí você vai ver um imposto sobre o produto, inclusive é muito transparente, em média lá 6, 7%. No Brasil, em média, 40%. E o pior é que esses impostos não voltam para a população, como alguém já disse, a gente paga o imposto da Suécia e tem o retorno de um país miserável da África. Burocratização. Então, tudo isso vai produzindo um Estado endividado, que, na verdade,
prejudica o povo, está pescando na cesta do trabalhador, né? Penúltimo discernimento, já estamos terminando. Responsabilidade e vitimização. Quando você é o único responsável por sua vida, você não pode ser vítima, exceto de si mesmo. Então, na cultura judaico-cristã, a gente tem essa cultura da responsabilidade. Todo cidadão deve se responsabilizar e ser responsabilizado pelos seus atos. Liberdade com responsabilidade. Caso contrário, nós vamos ter uma anarquia, não é? Então, a maior carga de responsabilidade sempre repousa sobre o indivíduo, é o poder do livre-arbítrio. Rapaz, é impressionante como isso, inclusive, entrou na cultura evangélica, a gente observa isso muito, por exemplo, no aconselhamento, uma área que a gente trabalha bastante. Às vezes tem pessoas que te procuram, elas já te procuram, tipo assim, pastor, me aconselha, me liberta, tipo assim, e olha, você é a última chance que eu estou dando para Deus. O que ela está falando? Ela está transferindo toda a responsabilidade que é dela para você. Isso é uma cilada. Se você aceita isso, você não vai fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. Uma pessoa que depende de você. Transferência de responsabilidade. Isso é marxismo, isso é a cabeça marxista, não sei se você entende. O governo é que resolve tudo. Já viu aquelas igrejas? O pastor é o João, faz tudo, e a igreja Maria não faz nada. Endemoniar alguém? Chama o pastor. Lâmpada queimou? Chama o pastor. Papel no chão? Chama o pastor. Gente, pelo amor de Deus. Reino de Deus é o seu próximo. Se eu estou próximo da necessidade, a responsabilidade é minha. Eu vou fazer a diferença. Vós tendes a unção do santo. Não é isso? Assumir responsabilidade, a cultura da responsabilidade. Olha, sem desprezar outros mecanismos, mas a punição sempre foi e vai continuar sendo a maneira mais eficiente de educar a sociedade. Eu gosto muito de Deuteronômio 28, porque é uma aula sobre paternidade, é uma aula clássica sobre paternidade. Sabe quando um pai, uma mãe, precisa de ter uma conversa muito corajosa com aquele filho, porque ele já tem idade, não tem mais como controlar o comportamento daquele filho, e muitas vezes ele vai se encantando com caminhos, como a Bíblia diz, parecem ser de vida, mas o final é de morte. Então você precisa de ter uma conversa muito séria. Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Mas a escolha de quem? É sua. Discipular é responsabilizar, gente. Olha, se você escolher assim, 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 você pode ter certeza, o seu destino será esse. Agora, se você escolher dessa e dessa e dessa maneira, aqui, olha, essas maldições vão vir. É o pai falando, não são as maldições do diabo, não, são as minhas maldições, diz o Senhor. Eu vou corrigir vocês, porque como eu sou pai, eu não abro mão de corrigi-los, então essas consequências vão vir. Eu sei como salvar você de você mesmo. Essas maldições virão. Então é muito importante nós entendermos o princípio da responsabilidade. No marxismo cultural, a gente tem a cultura da impunidade, o vitimismo. Vitimismo é a virtude da incapacidade. A tática usada para ocultar as verdades por trás das escolhas erradas. O cara fez escolha das piores possíveis, o cara empinou a carroça, espanou a rosca, e ainda é o coitadinho, tadinho de mim. Gente, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente vê estampado hoje. O bandido é apenas vítima de uma sociedade justa. Superproteger o criminoso desmoraliza a lei, deixa o homem de bem refém. Essa superproteção das minorias, gente, isso só reforça o preconceito, não é? Aquele antigo dilema de Ezequiel 18, não é? Os pais comeram uvas verdes,
os dentes dos filhos embotaram. Se você, apesar de Deus ter proibido o ditado, gente, pensa num ditado que é certo. O problema é a interpretação que eles estavam dando para esse ditado. Lógico que as imaturidades, ou seja, as uvas verdes dos pais, vão causar um sabor amargo na vida dos filhos? Lógico que sim. Agora, o que aquela geração estava fazendo? Se vitimizando, fazendo da idolatria dos pais um pretexto para a idolatria deles. Qual que é o resultado? Castigo. Foram para o castigo. O contexto é uma geração desterrada, que praticou tanta idolatria que a terra ficou sick, adoeceu, vomitou. Deus não aceita esse vitimismo. Nós não podemos fazer dos erros dos nossos pais, líderes, um pretexto para a nossa imoralidade. E para terminar, essa questão do fortalecimento do povo e a unificação do poder. Quando os justos florescem, o governo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Um povo consciente é o maior medo de um governo mal intencionado. Na cultura judaico-cristã, a autoridade está concentrada no povo. O temor de Deus, caráter, excelência em tudo, confiança. No ano passado, a gente estava lá na Reforma, em Wittenberg, depois fomos ali também para Genebra, né? Tivemos lá com o Tom Blumer, uma aula assim sobre a história da reforma lá em Genebra. É muito lindo. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Calvino, ele inventou o famoso conceito do segundo, né? A Suíça assim tem essa tradição, né? A terra do relógio e tal, né? Mas ele inventou o conceito do segundo, exatamente porque ele falava assim: olha, cada segundo conta para Deus, os céus nos assistem. Os céus estão nos assistindo. Existe um mundo espiritual, uma nuvem de testemunha que nos assistem. Não é? Você tem que ser crente, não é só no momento do culto. Cada segundo conta para Deus. Cada segundo vai ser projetado na nossa eternidade. Paulo fala: a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente, um peso eterno. Temor de Deus, uma igreja que educa, escolas que profissionalizam. Essa foi a nossa herança da reforma. Sistematizar o ensino. Não é só ter aquele evangelho que é um ticket para você entrar no céu. Na verdade, o evangelho não é você ir para o céu, é o céu vir para a terra. Apocalipse, gente, não é o fim do mundo, é a redenção dessa terra. O que nós perdemos em Gênesis vai ser redimido. Essa desconexão que o pecado causou, ela vai ser redimida. Então, a autoridade concentrada no povo, poder de voto, o povo é esclarecido, bem representado. Inclusive, por que eu estou te falando essas coisas? Eu quero te dar discernimento, porque é uma guerra aberta. Rapaz, se tem uma coisa que nós temos que saber, é votar. Quem são os nossos representantes? A família é o antídoto natural contra a marginalidade. Gente, como é que você acaba com a marginalidade? Olha, eu me preocupo muito com uma questão, como dar respostas espirituais para os dilemas sociológicos. Eu já estudei muito sobre espiritualidade e sociologia. Sabe a conclusão que eu cheguei? Nós podemos resumir a cura de qualquer sociedade numa única palavra: casamento. Você quer curar uma sociedade? Casamento. Quando você estuda as tragédias sociais, quando você vê toda essa coisa de delinquência, violência, criminalidade, marginalidade, evasão escolar, tudo deriva de um casamento destruído. Você pode observar. Senão, gente, nós vamos ficar enxugando gelo. Você querer lidar com a criminalidade sem moralizar o casamento.
Nós vamos ficar enxugando gelo, nós precisamos de uma revolução moral. E a igreja é a protagonista desse movimento. Somos nós, é conosco isso. Então, autoridade concentrada no povo. Direito à propriedade, direito a defender a sua propriedade. E no marxismo, o que a gente vê? Unificação do poder. Eu não sei quantos já ouviram falar no Fórum de São Paulo. Quer dizer, uma política internacional de caráter ideológico, escola de caráter ideológico, mídia com caráter ideológico, movimento de militância popular, população desarmada, quer dizer, tudo isso faz sentido para eles. Por que esse cara, o Antônio Gramsci, qual foi a grande, assim, o grande sofisma desse cara? Porque ele tirou, vamos dizer, a batalha do campo de guerra e trouxe para o campo ideológico. Você não tem que tomar quartéis, você tem que tomar as universidades. Você tem que trabalhar na mentalidade daqueles que serão os futuros formadores de opinião. Hoje, gente, o que aconteceu com as nossas universidades? Num certo sentido, dá medo você colocar um filho numa universidade. É impressionante, não é? O caráter ideológico. E como é uma guerra, realmente é uma batalha nesse sentido. Então, eu gostaria de deixar essas informações com você, não é? E que Deus te dê graça, que Deus me dê graça, para que nós possamos fazer a diferença nos nossos dias. É uma guerra aberta, não se iluda, é uma guerra aberta, é uma guerra ideológica. Pela ideologia de um candidato político, você pode prever, é previsível o comportamento, como vai ser o governo, é previsível, não é? Então nós precisamos de entrar nessa batalha com muita graça, com muito discernimento. Deus está levantando uma igreja que é coluna e firmeza da verdade, uma igreja poderosa, e com certeza ela vai prevalecer. Curva a sua cabeça um pouquinho. Pai, muito obrigado por cada vida preciosa que está aqui. Só o Senhor sabe o preço que esses homens e essas mulheres têm pago no ministério, pelas famílias, pela salvação, pela redenção das pessoas, pela salvação e pela redenção de cidades. Só o Senhor sabe. Obrigado, Senhor, por essas vidas tão preciosas. Obrigado mesmo. E juntos nós estabelecemos aqui um perímetro de unidade. E nós invocamos: venha o teu reino e seja feita a sua vontade nessa nação. Em nome de Jesus, nós colocamos como líderes, como intercessores, nós colocamos os nossos pés, primeiramente sobre o monte Ebal, e nós falamos que essa figueira do marxismo, todo aquilo que se levanta contra Deus, contra a família, toda ideologia maligna vai secar em nome de Jesus. E também colocamos os nossos pés sobre o monte de Gerizim e nós abençoamos: bendita é a tua igreja, um exército com bandeiras vai prevalecer nessa geração, vai fazer a diferença em nome de Jesus. Deus te abençoe.